Beleza? Amigo Espírito Santo de Deus, Senhor, o tema é colocar a casa em ordem, Senhor. Mas os teus filhos já chegaram na tua casa, Senhor. E não tem, Senhor, organização sem que o teu Espírito, Senhor, se manifeste, Senhor, e organize e prepare o ambiente, Senhor. É bem verdade que há algumas casas aqui que precisam ser colocadas em ordem, Senhor. E por meio da tua serva, que será o portador, Senhor, do fluir da tua palavra, da tua glória, possa se manifestar, Senhor, nas quatro paredes, Senhor, desse ambiente. Que o teu Espírito flua, Senhor, com liberdade, Senhor, para tratar, para exortar, para dar direção. Mas que acima de tudo, Senhor, a tua palavra possa, Senhor, nos preencher, Senhor, e dar, Senhor, a liberdade do Senhor trabalhar. Eu oro para que a tua serva agora seja cheia, Senhor, mais cheia do que ela está, Senhor, transbordante do teu poder, Senhor, para que a sabedoria, a autoridade, o poder divino recaia sobre a vida dela e ela tenha, Senhor, a autoridade do céu, Senhor, para liberar, Senhor, aquilo que o Senhor já autorizou. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da serva? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo no tema da campanha, Isaías capítulo 38, no seu verso 1. Enquanto você vai localizando, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estar ministrando a palavra dEle diante deste altar. Sou grata pela vida do meu pastor presidente Rogério Costa, pela vida da minha pastora, vice-presidente dessa obra. Muito obrigado pela oportunidade. Pela vida do nosso co-pastor Leonardo, que Deus abençoe pelo convite. Quando o pastor me mandou uma mensagem, ele mandou lá no começo do mês. Ele: bença, você fecha a campanha? Eu falei: amém, pastor, fecha, manda o tema. Quando ele mandou o tema, eu falei assim: dá tempo de desistir ainda ou tem que ser eu mesma? Só que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu não sei se você vai escutar nessa noite aquilo que você deseja, mas eu tenho certeza que você vai escutar aquilo que Deus quer que você escute. Amém? Todos localizaram? Eu vou estar fazendo a menção somente da parte B. E quando eu finalizar, eu vou contar até 3. Eu preciso que você repita essa parte B do texto. Amém? Amém? Isaías capítulo 38, seu versículo 1, somente a parte B. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. 1, 2, 3. Pode se assentar, por gentileza. A banda pode vir comigo, tá? Se eu parar, vocês continuam. Amém? Vai ser forte. O texto a qual nós acabamos de mencionar, ele está mencionando um rei por nome de Ezequias. Ezequias, ele foi conhecido como o rei de Judá, um homem lembrado da Bíblia como um dos mais fiéis a Deus, depois do rei Davi. Ezequias, ele é lembrado como um homem justo, um homem temente a Deus, diferente de muitos outros reis, Will, que passou em Judá e em Israel como rei, que se afastaram de Deus. Ele foi um exemplo de liderança espiritual e de confiança em Deus em momentos de crise, em momentos difíceis. Ezequias, ele é visto como um homem de fé, um homem obediente, que confiava em Deus, que temia a Deus. E com isso, minha missionária, diante do seu tempo de reinado, ele fez uma grande reforma. Em tempo que ele era rei, ele reformou toda Judá. O verso 1, a qual nós acabamos de ler, o rei Ezequias, ele estava com uma doença terminal, uma doença mortal, uma úlcera. Tem algumas pessoas que conhecem. Essa era uma doença mortal. E é bem verdade, meu pastor, que quando nós estamos passando por algum tipo de momentos difíceis na nossa vida, nós esperamos, Júlio, palavras de conforto das pessoas. Nós esperamos dar palavras de apoio. Só que o cenário do rei Ezequias foi diferente daquilo a qual nós pensamos. O cenário dele, Deus, ele fez de uma maneira diferente. Deus tomou o seu profeta Isaías, levou até o palácio e fez com que ele liberasse uma palavra de ordem sobre a vida do rei. E eu quero que você repita algo comigo nessa noite. A palavra não é de conforto. A palavra é de ordem. Deus, ele deu uma ordem a Isaías. Vá até lá e ordene. Coloca a sua casa em ordem. Eu
não sei se você entrou por essas portas atrás de uma palavra de conforto, atrás de uma palavra que massageia o teu ego, mas a palavra de Deus para mim, para você nessa noite, é uma palavra de exortação. É noite de eu e você colocar as nossas casas em ordem. Deus, ele levantou Isaías para dar uma palavra de ordem para aquele homem. Só que Deus, ele também tem levantado nessas quinta-feiras bocas profetas, meu evangelista Maurício, para profetizar diante desse altar. E a profecia de Deus é noite de vocês colocarem a casa de vocês em ordem. É amargo, mas cura, meu irmão. Vai sarar. Isaías, ele era amigo do rei. Isaías era camarada do rei naquele tempo. Porém, Isaías, ele era servo de Deus. E diante da amizade e da palavra a qual Deus ordenou, ele preferiu ficar com a palavra que Deus direcionou a ele falar. Porque amigo que é amigo, ele fala a verdade na sua cara, ele não vai passar a mão na tua cabeça e massagear o teu ego. Amigo de verdade, ele não vai condizer com a sua sem vergonhice, não. Amigo de verdade, ele vai te direcionar para o céu, para a verdade. Hoje eu vim aqui como amiga de muitos, mas em primeiro lugar eu vim aqui como serva de Deus. E é noite de você colocar a sua casa em ordem. É noite de nós colocarmos a nossa casa em ordem. É noite de tirar toda a sem vergonhice que nós vivemos e tomar vergonha na cara, viver uma vida de retidão diante de Deus. É noite de nós deixarmos a vida do erro de lado, parar de viver uma vida tórpia, uma vida errada e viver uma vida diante do altar. É noite. Coloca a sua casa em ordem. Está vivendo na sem vergonhice? Toma vergonha na cara. Fica tranquilo, irmão, que doeu na minha casa primeiro, para depois eu vir falar com você. Está vivendo uma vida errada, pensando que ninguém está vendo? O pastor não pode ver mesmo. Mas nós servimos um Deus que Ele está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Ele contempla tudo. Então chega de levar uma vida tórpia. Vamos começar a colocar nossa casa em ordem. Viver uma vida de retidão diante do altar. As pessoas estão acostumadas a viver uma vida de qualquer maneira lá fora, e quando chegar aqui querer pagar de santarrão. Só que Deus tem visto, Deus tem contemplado. Amigo que é amigo, ele prefere te perder na verdade, mas ele não vai te sustentar na mentira. Amigo que é amigo, ele não vai alisar a sua cabeça. Eu vim aqui como amiga, eu vim aqui como amigo. Eu estou liberando a palavra de Deus para você, mas eu vim como profeta. É noite de colocarmos a nossa casa em ordem. É noite de colocar o nosso casamento em ordem. É noite de colocarmos a nossa família, o nosso ministério em ordem. É noite. É noite. Deus, Ele jamais te pedirá algo ou te ordenará algo que não seja necessário ou que esteja fora do teu alcance. Tudo aquilo que Ele te pede porque Ele sabe que você tem capacidade de mudar. Se Ele pede para você abrir mão de algumas coisas, é porque Ele sabe que na hora que você pesar na balança, a presença de Deus vai ser melhor do que aquilo que te tira da presença dEle. Por isso que Ele tem pedido nessas quinta-feiras: coloca a sua casa em ordem. Porque Ele sabe que você tem capacidade. A falar em ordem, de imediato, isso aqui é imediato. Ordem. Nós pensamos em organização, em organizar algumas coisas. Ainda mais nós mulheres, que temos um toquezinho, né? De tudo tem que estar no lugar. Porém, quando Deus, Ele se refere a Ezequias com a palavra ordem, Ele não está pedindo para o rei Ezequias colocar o palácio em ordem. Não, porque Ezequias, ele era rei. Então se ele era rei, Júlio, ele tinha servos o suficiente para manter o palácio todo organizado. Ele tinha servos que poderiam realizar essa função dentro do palácio. Quando Deus está falando a Ezequias, coloca a sua casa em ordem, Deus está se referindo a um tipo de ordem diferente. Que ordem é essa, cooperadora Pamela? Ordem espiritual, ordem pessoal. Organiza o seu pessoal, organiza o seu espiritual. É isso que Ele está pedindo. E eu fiquei me perguntando, Dai, o que levou um cara como o rei Ezequias, eu li as qualidades dele aqui, a esse ponto de Deus ter que levantar um profeta, enviar até na casa dele num momento difícil e falar para ele colocar a sua casa em ordem? O que levou ele a fazer isso?
E é bem verdade que a enfermidade, ela tem a influência de manipular algumas coisas na nossa vida. A enfermidade, ela tem a influência de movimentar algumas coisas, mesmo que a gente lute contra. E eu quero citar 3 coisas que a enfermidade, ela tem a influência de manipular. Quantas coisas? 3 coisas. A primeira coisa que ela manipula é o nosso físico. A segunda coisa é o nosso emocional. E a terceira coisa é o espiritual. Agora eu te convido a conjecturar comigo. A enfermidade do rei Ezequias pode ter levado ele a uma paralisação física, porque a úlcera causava dor. Ela causava as feridas que causavam dor nele. E essa paralisação pode ter feito ele parar algumas coisas dentro do seu chamado de rei. A enfermidade do rei Ezequias atacou o físico dele, impossibilitando ele de exercer o chamado de rei que ele tinha. Ela atacou o emocional. Por que, cooperadora Pamela? Porque nós sabemos, quem gosta de servir, quem gosta de cantar, quem gosta de adorar, quando vem alguma coisa que te paralisa, o seu emocional ele fica atribulado, porque você queria estar fazendo e não pode fazer. Você queria ser prestativo, minha pastora, e tem que abrir mão. A senhora passou por uma dificuldade esses dias. Eu imagino o quanto que não doeu dentro da senhora querer dar um glória, um aleluia, e está impossibilitado. Isso atacou o emocional deste homem. Ver tudo dentro de um reino para fazer e não poder fazer. E a consequência do emocional é o espiritual. Por quê? O físico te para, o emocional corrói a tua mente, e o seu espiritual fica abalado, porque você perde a sua sensibilidade do espírito. Você perde a sua intimidade com Deus. Ele perdeu a sua sensibilidade. E agora o cenário do rei Ezequias muda. O Ezequias, ele era um homem que ele era íntegro, ele era fiel, ele era justo, um homem de oração, um homem que tinha convivência, contato de Deus. O cenário dele muda de tudo isso para um homem enfermo, um homem que está em cima de uma cama, um homem que ele não tem esperança mais, porque Deus deu uma ordem para ele. Se Deus deu uma ordem, é porque estava tudo dentro de bagunça. Ele tinha abrido mão de muitas coisas já. E infelizmente a doença, ela tem a influência de manipular coisas nas nossas vidas. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual que é a úlcera que tem paralisado o seu físico? Qual que é a úlcera que tem paralisado o seu emocional? Qual que é a úlcera que tem paralisado o seu espiritual com Deus? É uma úlcera familiar? É uma úlcera financeira? Ou é uma úlcera ministerial? Alguma coisa tem te paralisado. Eu estou te perguntando nessa noite, o que te paralisa? Porque Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer algo. Nada e nem ninguém, até mesmo a enfermidade, tem poder de te paralisar. Nada e nem ninguém tem o poder de te paralisar. Mas tem um porém: a sua casa precisa estar em ordem. Aleluia, adore o Senhor. Nada e nem ninguém tem o poder de te paralisar. Nenhuma doença. Porém, a sua casa, ela precisa estar em ordem, para quando os dias maus virem, você está preparado para enfrentar. Aleluia. Qual que é a enfermidade espiritual que está te atacando? Qual que é a enfermidade que está assolando o seu dia a dia? Porque nós estamos falando do espiritual, é aquilo que você não vê, mas está te atacando. Tem dia que você acorda, eu vou vencer o mundo hoje, e o espiritual está te saqueando e você não está entendendo. Deus está te perguntando, e Deus nos pergunta algo muito interessante nessa noite. Como que você, meu servo, que conhece as minhas escrituras, deixa ser paralisado por uma enfermidade? Vai doer. Como que você que me louva, que me adora, no dia mais difícil, quando passa um vento, você quer desistir, você quer parar no meio do caminho? Será que você não me conhece mais? Será que você não lembra mais de onde foi que eu te tirei? Eu sou o Deus que controla todas as coisas. Eu sou o Deus que eu governo os céus, eu governo a terra e eu governo debaixo dela. Na morte de Lázaro, ele foi a vida.
Na enfermidade daquela mulher do fluxo de sangue, Ele foi a cura. E na vida desorganizada do Ezequias, Ele foi a ordem. Deus desce aqui nessa noite para trazer vida para quem está morto, cura para quem está doente e ordem para quem está vivendo uma vida desorganizada. Ele é a ordem. Coloca a sua casa em ordem nessa noite. Nessa noite Ele desce com vida, Ele desce com cura, mas Ele desce com ordem também. Se Deus Ele gerou esse tema no coração do nosso pastor, não é em vão. Tem pessoas que ao pregar, eu escutei isso aqui no longo dos meses, fala, se der alguma coisa errada, fala com o pastor. Não fala com o pastor não. Porque antes de chegar no coração dele, Deus abriu o céu e falou, eu quero que aquela casa entre em ordem. Então se Deus gerou esse tema no coração do nosso pastor, é porque tem muitas coisas a ser organizadas dentro dessa casa, igreja. Você, eu, tem muita coisa a ser colocada em ordem. Como que está o seu departamento a qual você diz fazer parte? Está em ordem? Como que está o departamento que você levantou a mão e falou assim, deixa eu participar, pastor, eu quero fazer, pastor, eu quero adorar. Está em ordem o seu departamento? Como que está o chamado a qual Deus achou graça e entregou na sua mão? Está em ordem o chamado que Deus entregou para você? Está em ordem? A liderança a qual Deus te levantou, te honrou, entregou nas tuas mãos, está em ordem a liderança a qual Ele colocou sobre você? A sua casa está em ordem? Ou melhor dizendo, a sua família está em ordem? Sabe por quê? Porque quando Deus Ele fala de casa, Ele nos dá a liberdade de trazer a visão de casa para a família. Vocês estão me escutando? Então vamos dar lugar. Quando Ele fala de casa, Ele nos dá a liberdade, Will, de trazer a visão para a família. Quando Deus Ele envia Isaías para falar com o rei Ezequias, a Bíblia não vai nos relatar que ele já era pai, não. A Bíblia não vai relatar que ele já tinha uma família. Não vai relatar. Porém, Ezequias, ele era rei, ele era rei de Judá. E para ser rei, meu evangelista Maurício, ele tinha que ser exemplo dentro e fora do palácio. Para ser rei, ele tinha que ser exemplo do lado de dentro, mas também do lado de fora. Porque o povo de Judá representava a sua família. Então ele tinha família sim, porque o povo dependia dele como rei. E a pergunta de 1 milhão é essa: como a sua família tem te visto? Como a tua família tem te visto? Você tem sido referência de Deus dentro da tua casa, como você tenta ser aqui dentro? Você tem sido para sua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos? Você tem sido referência? Sabe por que sapatear no mistério aqui dentro é fácil? O difícil é você manter seu caráter de crente do lado de fora. Porque obreiro que é obreiro tem que ser obreiro aqui dentro, mas tem que ser obreiro lá fora também. Levita que é levita tem que ser levita aqui dentro, mas tem que ser levita lá fora. Eclesiástico que é eclesiástico precisa ser aqui dentro, mas precisa ser do lado de fora. Precisa. É noite de colocarmos a nossa casa em ordem. Aleluia, Jesus. Deus, Ele não quer expor ninguém. Não. Mas também Deus, Ele não aceita te perder. Então por isso que tem hora que tem que vir umas lapadas dessas. Sabe por quê? Muitos têm adormecido. Muitos têm deixado as coisas de Deus de qualquer maneira. E Deus, Ele não quer as coisas de qualquer maneira. Ele quer as coisas em ordem. Deus, Ele não quer. Quando Ele vai até o rei Ezequias, Ele pede para o rei Ezequias colocar a casa em ordem. Ele está dizendo mais ou menos assim, minha missionária Marlene: Ezequias, eu vou te recolher, meu filho. Seu tempo tem chegado, mas eu preciso que você coloque tudo no lugar como nós éramos antes, para que você não perca o que você fez no meu reino até aqui. Deus estava sendo bondoso com Ezequias, alertando ele, porque se fosse outro, pode ir, eu vou recolher, no dia do juízo final nós se decide. Só que ele é pai, o Abba, aquele amor incondicional que não aceita perder ninguém no meio do caminho.
Ele estava pegando Ezequias e falando assim, ó: eu não sei se foi uma enfermidade, Ezequias, eu não sei que foi uma mornidão, que você está deixando tudo no meio do caminho, mas pega, meu filho, volta lá, coloca a casa em ordem, volta a fazer o que você fazia, volta a orar como você orava, volta a jejuar como você jejuava, volta a se consagrar como você se consagrava, porque eu estou para vir te buscar. Deus, ele estava alertando Ezequias, Júlio, de uma coisa que poderia acontecer com ele, que está escrito lá no livro de Mateus, seu capítulo 7, verso 22 e 23. Eu quero ler isso aqui para você. Deus estava alertando Ezequias, disse aqui, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilha. Então eu lhe direi abertamente, no público: apartai-vos de mim, que eu não vos reconheço, vós que pratica a iniquidade. Deus estava alertando Ezequias disso: apartai-vos de mim. Toma cuidado, porque se eu te levar hoje, no dia que você vir me pedir alguma coisa, falar alguma coisa, eu não tenho nada contigo, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Ele estava alertando. E se Deus tem pedido nessas quinta-feiras para nós colocarmos a nossa casa em ordem, é porque Ele não aceita perder ninguém no meio do caminho. É porque Ele não quer perder as tuas obras. Sabe por quê? Ele nos conhece no íntimo, Camila. Ele sabe das nossas orações. Ele sabe de tudo aquilo, minha pastora, que nós entregamos diante do altar dele. Então ele tem alertado essa igreja: igreja, coloca a tua casa em ordem, porque eu estou vindo te buscar. Igreja, eu estou à porta, eu vou vir buscar a minha noiva. E como que está a sua casa? Aleluia. Falta pouco para ele vir buscar a sua noiva. Quantos acreditam que falta pouco? Falta pouco, e todo dia eu falo para ele: Senhor, vem logo, eu estou pronta, vem logo. Eu anseio pela vida deste homem, pela vinda dele, eu anseio. E ele tem pedido para nós colocarmos a nossa casa em ordem, porque em Apocalipse capítulo 3, no seu verso 20, vai dizer assim, ó: eis que eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e cearei contigo e ele comigo. Olha que negócio extraordinário. Ele está à porta, porém a bagunça está tanta que ele tem batido na porta de algumas pessoas, e a bagunça não está deixando você escutar as batidas na porta. Ele está à porta, ele está batendo. E se você abrisse a porta da tua casa hoje, ele ia encontrar uma casa adornada, ele ia encontrar uma casa em ordem, porque é isso que essa campanha está pedindo. Não é o primeiro dia. Desde o primeiro dia dessa campanha já era para você ter se despertado em melhoria. Já era para você ter perguntado: Deus, o que você precisa organizar dentro de mim? O que precisa ser tirado? O que precisa ser acrescentado? Se vir como em Apocalipse 3, será que a tua casa está em ordem? Porque a palavra diz que ele vai entrar na sua casa, ele vai se assentar à sua mesa e vai ceiar contigo. Quando nós recebemos uma visita na nossa casa, pelo menos eu sou assim, pelo menos um dia antes eu já tenho que deixar tudo arrumado, porque a primeira impressão é que fica. Quem já foi aqui na minha casa conhece, eu fico doida, a pessoa está lá e eu estou aqui fazendo coisa, eu estou servindo comida, eu estou fazendo café. Por quê? Eu quero deixar uma boa impressão da minha casa. Qual é a impressão que você tem deixado da sua casa para Deus? Ele está sendo bem recepcionado dentro dessa casa? Está sendo bem servido dentro dessa casa? Nós precisamos deixar a casa arrumada, adornada, porque Ele está vindo buscar a sua noiva. Aleluia, Jesus. Ao ser sentenciado à morte, o rei Ezequias, de imediato, a palavra diz que ele vira e clama e chora a Deus. No verso 38 mesmo, no capítulo 3, está escrito assim, ó: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com a fidelidade, com a devoção, tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Deus, ele não deve nada para ninguém, correto? Correto? Deus, ele não deve nada para ninguém.
Ezequias, ele não clama só pela misericórdia. Ezequias clama pelo um saldo que ele achava que tinha com Deus. Ele clamou, porque se fosse só pela misericórdia, ele falava assim: Senhor, tenha de misericórdia de mim, que a tua graça me alcance hoje. Só que ele falou aqui, ó: Senhor, eu tenho te servido. Só que Deus, ele não deve nada para ninguém, porque ele não é patrão para você ter salário. Ele é pai para você ter graça. Ele clamou não só pela misericórdia, ele clamou pelo saldo que ele achava que tinha. E de imediato, como Deus, ele não deve nada para ninguém, Isaías não tinha nem saído ainda do palácio. Ele falou: opa, volta lá. Ele está pensando que eu estou devendo alguma coisa para ele? Acrescenta mais 15 anos. Acrescenta mais 15 anos. Porém, Deus, ele deixa bem claro ao rei Ezequias que ele tem o poder sobre o tempo, que ele é Deus que acrescenta, mas ele também é Deus que pode retroceder. Ele é Deus que acrescenta a vida, mas ele também é Deus que pode tirar ela. No verso 7 e 8, Deus, ele deixa um sinal, porque poderia até se entender de outra maneira, que não seria Deus, porque ele ainda falou: avançar é fácil. Olha que ousadia. Eu quero ver retroceder. Só que Deus, espera aí, meu camarada, eu vou te mostrar que eu não devo nada para ninguém, e eu ainda deixo uma prova. Deus está dizendo aqui assim, ó: e este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. E eis que eu farei retroceder 10 graus da sombra lançada declinante no relógio de Acás. E assim o sol retrocedeu 10 graus que já havia se declinado. Porém, um detalhe muito lindo, meu pastor, que o Espírito Santo me deu dentro desse versículo, é que acrescentar não significa revogar. Olha para o irmão que está do teu lado, fala aí: acrescentar não revoga. Acrescentar não revoga aquilo que Deus fez. A casa, ela ainda precisava, Júlio, ser colocada em ordem. Deus, ele só tinha sido generoso. Ele agiu com benevolência, com amor para a vida de Ezequias. Ele acrescentou tempo para Ezequias ter tempo para organizar a casa. Porém, Ezequias, ele fica emocionado, porque tem crente que assim vive por emoção. Recebe as coisas de Deus, mas não discerne o que Deus quer que ele faça com aquele algo recebido. Ezequias, ele recebe os 15 anos acrescentados, mas ele esquece da casa. Acrescentar 15 anos não ausenta a nossa obrigação de colocar ela em ordem. Ezequias se acomodou com a cura e esqueceu de olhar para dentro do teu lar. Com isso, nós vamos ver o rei Ezequias cometendo um grande erro de não valorizar o tempo que lhe foi dado. Porque ter tempo não significa que as pessoas vão utilizar o tempo da maneira certa. Ter mais tempo não significa, Dai, que nós vamos executar as coisas diante do que Deus quer. Ezequias, ele até começou bem, mas o importante não é como se começa, sim como se termina. Eu vou te provar isso na Bíblia. Como diz meu esposo, eu gosto de provar na Bíblia. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. O melhor é o final das coisas, oh, aleluia, do que o princípio delas. Ele começou bem, porém ele terminou mal. Aos anos adicionados, 15 anos, não foram 15 anos de bênção, foram 15 anos de desgraça, 15 anos de destruição. E casa, meu cooperador Carlos, sem ordem, mas com anos acrescentados, gera consequências. E a consequência do rei Ezequias foi ter um coração orgulhoso. Foi ter um coração orgulhoso. Ezequias, ele não se preocupou, Pedro, em arrumar a casa. Ele preocupou com a paz do reino, com as coisas boas do reino, só até o momento que ele estava vivo. Então, dentro desses 15 anos acrescentados, a Bíblia vai me dizer que ele comete 3 ações. Quantas ações? 3 ações. A primeira ação do rei Ezequias foi ser grato a Deus. E aqui nós vamos ver ele mais uma vez começando bem, porém ele vai terminar mal.
A primeira ação do rei Ezequias foi ser grato a Deus e entoar louvores a Ele. Ele começou muitíssimo bem, porque precisamos sim adorar a Deus, ser grato a Deus, louvar a Ele. Todo aquele que tem fôlego, louve ao. Precisamos. Porém, a gente não podemos agir com essa ação de gratidão só quando tudo vai bem, como a nossa diaconisa Flávia acabou de dizer aqui. Quando tudo está favorável, quando tudo está fluindo bem, ou quando você precisa de algo imediato, aí você lembra de adorar e de buscar a Deus. Não pode ser assim. Ele entoou louvor e agradeceu porque Deus tinha agido com benevolência sobre a vida dele. A segunda ação dele, ele agiu com imprudência, mostrando os tesouros da casa real para a Babilônia. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Os tesouros que Deus tem colocado na sua vida não é para você estar mostrando para ninguém. Deus tem depositado tesouros sobre a vida de pessoas, e você tem sido imprudente, abrindo a porta da tua casa, contando os teus sonhos para os outros, contando aquilo que Deus fala, que Deus faz para os outros. Para de agir com imprudência. Se Deus tem entregado tesouros na tua vida, é para que você entre no teu quarto, feche a tua porta e viva isso no secreto com Deus. Sabe por que você não recebe? Porque a tua língua é solta. Sabe por que você não recebe? Porque você não sabe esperar o tempo de poder falar para o público. Porque nem todo mundo, meu pastor, tem visão de reino como nós temos. Tem pessoas que falam, meu, que bênção, glória a Deus, Nayara, você está grávida, que vitória. Só que pelas suas costas não fica feliz com você. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas têm duplas personalidades. E o desejo dela é de ter o que você tem, de viver o que você vive, de conquistar aquilo que você conquistou. Por isso que foi imprudente da parte do rei abrir a casa real e mostrar o tesouro para quem não era para mostrar. Deus está te dizendo nessa noite: fecha a porta da tua casa para quem não é para entrar. Fecha a porta da tua casa para quem não é para ver os teus tesouros. Porque nem todo mundo que te aplaude anda do teu lado. Aleluia. A terceira ação do rei foi gerar Manassés. Acabou. A pior ação do rei Ezequias foi gerar Manassés. Mas Pâmela, filha, é benção. A pior ação do rei Ezequias foi gerar Manassés. Um dos piores reis de Judá. Um menino que destruiu tudo aquilo que o pai tinha construído, que destruiu toda a reforma que aquele homem tinha feito. Sabe por quê? Porque casa desorganizada gera coisas que vão te causar desgosto. Casa desorganizada gera coisas que causam desgosto. Agora, casa organizada gera coisas que te causam orgulho. Então organiza a tua casa. Organiza a tua casa antes de você querer gerar alguma coisa. Gerar um propósito, gerar uma conquista, gerar um milagre. Organiza a tua casa primeiro, porque senão você não vai ter estrutura de ensinar aquilo que está vindo, a fazer o que você fez, a viver o que você viveu. Ele não organizou a casa. Quando Manassés chegou, ele não se importou, porque um pai, quando tem um filho, a primeira coisa que ele faz é querer guiar o teu filho no mesmo passo que ele fez. Só que o orgulho foi tanto no coração dele que ele se esqueceu. Pode uma mãe se esquecer do filho? Ele se esqueceu. Aleluia. Todos nós estávamos destinados a uma morte eterna, sim ou não? Sim ou não, igreja? Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei se você entendeu, mas Deus, Ele acrescentou vida sobre cada um de nós aqui. Deus, Ele acrescentou vida sobre cada um de nós por intermédio de Jesus Cristo, teu Filho unigênito. Então, da mesma maneira que o rei Ezequias estava sentenciado à morte, eu e você também estava sentenciado a uma morte eterna. Nós estávamos, porém, Jesus Cristo se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos a segunda oportunidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Diante da sua segunda oportunidade, você está sendo imprudente como o rei Ezequias?
Ou você está colocando a sua casa em ordem? Porque nós estamos tendo a oportunidade. Uma oportunidade foi nos dada. Um Cristo perfeito, o Deus vivo, morreu na cruz do Calvário para te dar uma segunda chance. O que você tem feito da segunda chance que Jesus tem te dado? A lição para nossas vidas nessa noite é que vida prolongada não garante vida melhor. Não garante vida melhor. O importante não é o tempo que estamos vivendo, mas como estamos utilizando o tempo que Jesus nos deu. Teve uma segunda chance acrescentada sobre a minha e a sua vida. Você tem valorizado? Você tem valorizado a sua família na segunda chance? A sua esposa, o seu esposo, os teus filhos, você tem valorizado eles? Você tem valorizado o seu ministério? Você tem tentado ser um obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra de Deus, como nós temos aprendido aqui na terça-feira? Diante da segunda chance, você tem tentado ser um obreiro melhor dentro da casa de Deus? Dentro do departamento a qual você faz parte, tem valorizado? Ou você tem cantado por cantar? Tem vindo por vir? Tem feito por fazer? Valorize. Valorize a casa do Senhor. Valorize tudo aquilo que Ele coloca sobre as tuas mãos. Valorize mais o Deus a qual você bate no peito por aí de servir. Coloca a sua casa em ordem. É noite de nós abrirmos nossos olhos espirituais e começar a enxergar o que precisa ser organizado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser mudado de lugar. É noite. É noite de nós identificar, abrir os nossos olhos internos e dar espaço para Ele remover toda a bagunça. Porque nós servimos um Deus que Ele tem poder de mudar quadros de história. Nós servimos um Deus que Ele muda um cenário, que Ele pega uma pessoa improvável e faz escolhido, que Ele pega aquela pessoa que está por um fio de vida e adiciona vida. Ele pega aquela pessoa que a família fala que não vai ser nada, que vai ser um vagabundo, que não vai resultar em nada, e torna em homem, e torna em servo, e dá vestes novas, e coloca anel no dedo. Ele é esse Deus. Ele é Deus que pega os improváveis, que pega cenários de bagunça e de desordem e coloca tudo no seu devido lugar. Ezequiel capítulo 37. Já estamos finalizando. Ezequiel capítulo 37, no seu verso 7, está escrito assim, ó: e assim profetizei conforme a ordenança que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar de uma forma que os ossos se uniram com ossos. E olhei esses ossos cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. O propósito dessa campanha é um. O propósito dessa campanha é fazer eu e você permanecer cheios do Espírito de Deus. Esse é o propósito dessa campanha. Ezequiel, ele está aqui nos relatando diante desse texto um cenário muito bagunçado, um cenário desorganizado. Porém a palavra de Deus veio sobre aquele vale. A palavra de Deus veio sobre aquele vale e cada osso se encaixou dentro da ordem. O quadril se encaixou com o fêmur se encaixou com a tíbia se encaixou com a fíbula e com a talha, os tendões cobriram, a pele cobriu, a carne estava tudo no seu devido lugar. Porém o texto, ele é rico em nos relatar algo. Ele é rico e algo muito extraordinário. No final do verso 8 está escrito assim, ó: mas eu aprendi isso com meu esposo. O mas, ele anula tudo o que foi falado. Ele descredibiliza tudo aquilo que foi falado antes. Você é lindo, você é maravilhoso, você é estonteante, mas o mas, ele tira crédito. Tinha fíbula, tinha tíbia, tinha tudo, tinha pele, tinha tendão, estava de pé o exército, mas não havia espírito neles. Deixa eu te dizer algo daqui do céu, da parte do Senhor para você. O Espírito de Deus não habita na bagunça. O Espírito de Deus não habita na desordem. O Espírito de Deus, ele não entra em qualquer lugar para fazer morada, porque ele não é imundo. Ele é um Espírito limpo, reto.
E eu te digo mais, se você não tiver força para arrumar, se você não tiver força para colocar as coisas em ordem, Ele te diz diante desse altar: abra a porta para mim, porque eu tenho o poder para colocar tudo no seu devido lugar. É noite de colocarmos a nossa casa em ordem. Não adianta você vir com desculpa: ai Deus, eu não tenho força. Se você não tem força, a força dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele é Deus que pode mudar o cenário da tua história. Ele é o Deus que pode colocar osso em cada lugar. Ele é Deus que pode colocar tendão em cada lugar. Porém você precisa abrir a porta da tua casa e dar legalidade, porque Ele não é intruso igual Satanás, não. Ele tem a porta que abre qualquer parede, qualquer porta, mas Ele só vai entrar se você dar legalidade para Ele. Ele é a chave de Davi, a chave que abre qualquer porta. Não há porta que possa barrar Ele. Ele é a porta. Porém Ele não é invasivo como Satanás é. Satanás, se ele vê uma brecha, ele entra, ele faz a bagunça que quer na minha e sua vida. Porém Deus, nessa noite, Ele está dizendo: ó, eu tenho a chave. Está aqui a chave. Eu estou com a chave da tua casa. Só que eu te pergunto para você: deixa eu entrar? Não tem força para colocar as coisas no lugar? Não tem força para renunciar ao pecado? Não tem força para renunciar à pornografia, ao adultério? Não tem força? Eu sou a tua força nessa noite. A sua força está aqui, ó, no Senhor. Chegou o tempo de você renunciar a tudo aquilo que te faz pecar contra Deus. Chegou o tempo de você colocar a sua casa em ordem. Mas se eu não tenho força, cooperadora Pamela, eu te entendo, porque eu também não tenho batalhas a ser vencidas. Só que essa campanha, meu pastor tem me ensinado que quando eu não tenho força para colocar minha casa em ordem, eu clamo por Ele, porque Ele tem o poder. Ah, você não entendeu. Quando eu não tenho força, Ele tem o poder para fazer. Quando eu não tenho capacidade, Ele é o poder para fazer. E sabe por que Ele tem pedido para nós colocarmos a nossa casa em ordem? Porque, como eu falei aqui, Ele não atua na bagunça. Ele não atua na desordem. Ele é a própria ordem. Ele é a própria ordem. Ele só habita, meu evangelista Maurício, onde tem ordem de decência. E se Ele está pedindo para essa casa ficar em ordem, é porque Ele quer que a ordem e a decência esteja sobre esse ministério. Que a ordem e a decência esteja sobre você, sobre mim. Para depois o Espírito Santo dele começar a agir. Ah, mas por que não acontece? Ah, mas por que eu não estou vivendo? Ah, mas prometeu. Se eu não prometeu, Deus, você não falou que ia cumprir? A sua casa está em ordem para que Ele possa cumprir aquilo que Ele te prometeu? Se Ele cumpre antes do tempo, você não suporta. É noite de colocarmos a nossa casa em ordem para viver aquilo que Deus tem prometido para nós. Para de ficar abrindo a boca, indo contra Deus. Para de ficar blasfemando, querendo ensinar Deus a trabalhar no tempo que você quer. Ele vai trabalhar quando Ele olhar para a tua casa e ver que está tudo adornado e a porta está aberta para Ele entrar. Aí sim Ele vai trabalhar. Aí sim você vai viver. Aí sim você vai poder aproveitar das promessas que Ele te fez. Mas Pamela, tem certeza que eu tenho que deixar tudo em ordem? Tenho, eu vou te provar na Bíblia de novo. No verso 9 de Ezequiel: depois de tudo estar no seu devido lugar, depois de osso estar ligado em osso, tendão está no seu lugar, carne está no seu lugar e a pele ter cobrido a carne, Deus ele fala assim, ó. A seguir Ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha dos quatro cantos o vento, o Espírito, e sopre dentro deles os mortos, para que eles vivam. Eu não sei o que tem te causado morte. Eu não sei o que tem te desenganado. Eu não sei o que tem te feito parar, te feito desistir. Mas eu sei de uma coisa, com base na palavra a qual eu acabei de ler: o Espírito do Senhor soprará sobre esta casa hoje. O Espírito do Senhor soprará sobre esse vale hoje, trazendo vida, trazendo Espírito. Porque você acha que você está vivo, mas você não está. Você está morto faz tempo. Mas eu canto, tenho cantado sem o Espírito. Mas eu prego, tenho pregado sem o Espírito.
Mas eu glorifico, tem glorificado sem o Espírito. Tem um exército morto. Mas o Espírito Santo de Deus desce nessa casa hoje, trazendo vida, vida, vida. Não vai pregar como pregava antes. Não vai cantar como cantava antes. Não vai adorar como adorava antes. Sabe por quê? Porque a partir de hoje tem vida sobre esta casa. Tem vida. Tem vida. Você vai sair daqui diferente. Se você não acredita, sua boca profética para profetizar sobre esta casa, você sairá dessa casa diferente. Se você não acredita, eu acredito por você, porque eu sei qual é o Deus que eu sirvo. Chega, você não vai viver mais nesse mesquinho que você vive. Não, não, não. Você só vai voltar quem você, ser quem você era antes. De tocar um louvor, você se emocionar. De escutar uma oração, você chorar. Há quanto tempo você não sente isso? Deus me visitou. Deus me visitou e sabe o que Ele falou para mim? Há tempo que a minha igreja não tem me sentido mais. Há tempo tem cantado de qualquer maneira. Há tempo tem orado e pregado de qualquer maneira. Mas não me sente verdadeiramente. Porque sentir verdadeiramente é você chorar na presença de Deus sem nem ter um barulho para você escutar. Sabe, no silêncio do teu quarto, quando algo invade assim, ó, e você é tomado, é isso. Deus tem saudade da intimidade que você tinha com Ele. É tempo de colocarmos a nossa casa em ordem e voltar a viver aquilo que nós vivíamos lá no começo, no primeiro amor. Que saudade do primeiro amor. Que saudade quando para mim, para você não tinha horário. Agora se a gente passa um pouco do culto, o irmão fica incomodado com o horário do culto. Antigamente não tinha isso, diaconisa Flávia. Era 2, 3 horas da manhã, sobe monte, desce monte. Era consagração, era oração, era jejum. E hoje em dia não tem mais isso. Por isso que ele está pedindo, coloca a casa em ordem, coloca. Eu estou com saudade. Estou com saudade daquela intimidade que só eu e você tem. Não é ser tomado pelo poder de Deus para a igreja contemplar o seu mistério. Não, eu não estou falando disso. Estou falando da intimidade que você tem com Ele no secreto. Da busca que você tem com Ele no secreto. Eu tô sendo guiada pelo Espírito Santo. Eu sei o que eu estou dizendo diante desse altar. Sabe por quê? Porque como a gente diz aqui, primeiramente tem que cortar aqui, ó. Para depois eu transmitir alguma coisa para vocês. Há quanto tempo eu não orava a Deus? Há quanto tempo eu não buscava, Júlio, mais Ele como eu buscava antes? Há quanto tempo eu estava vivendo um ministério limitado? Eu estava sendo uma pessoa limitada diante do reino de Deus. Só que eu sirvo um Deus que Ele é ilimitado. Ele faz aquilo que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer e do jeito que Ele quer fazer. E eu falei para Ele, Senhor, eu coloco a minha casa em ordem, Pai. E se eu não tiver força, pode entrar, faz o que o Senhor quiser fazer. Mas eu estou disponível a mudar. Colocar a casa em ordem é abrir mão dos seus desejos. Colocar a casa em ordem é abrir mão daquilo que te satisfaz. Abrir mão de uma noite de sono, de dormir mais cedo porque você trabalha no outro dia. Mas ter uma noite de oração, ter uma noite de entrega. Colocar a casa em ordem é você declarar a sua oração, o seu louvor a Ele, quando ninguém está vendo, quando é só você e Ele no particular. É essa a casa em ordem. E quando você toma esse posicionamento, você não tem só 15 anos acrescentados, não, não, não. Ele te acrescenta uma eternidade. Deus tem eternidade acrescentadas aqui nesta noite. Deus está acrescentando eternidade. Ele não é limitado, Ele não só tem 15 anos para mim e para você, não. É uma eternidade. Então para de ficar preso e limitado nas coisas terrenas. Para de ficar preso nos seus 15 anos. Começa a olhar para a eternidade. Começa a olhar lá para onde Ele vai nos levar. Porque Ele foi, mas Ele deixou uma promessa. Eu estou indo ao Pai preparar morada. Mas em breve eu irei lhe buscar. Se coloque sobre os seus pés. Em breve Ele vem buscar a sua igreja. Não fique com raiva da preleitora e nem do pastor pelo tema da campanha. Não fique. Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Deus, Ele corrige a quem Ele não quer perder.
E se você está aqui dentro nessa noite, você pode até dizer: ah, mas fulano deveria estar aqui para escutar. Não, não é fulano, não, é você mesmo. O que Deus tem é com você, sabe por quê? Você é precioso, você é escolhido, você tem um chamado a qual Deus depositou sobre a sua vida, que Satanás tem tentado fazer você retroceder. Só que Satanás perdeu, Will, mais uma vez. Porque quando tem uma igreja que ora, meu pastor, Deus ainda levanta tema para recuperar a igreja. Deus ainda levanta tema para sacudir a estrutura da igreja. Ei, se coloca de pé e coloca a tua casa em ordem. Deus, Ele não quer te perder, mas Ele tem vida eterna para acrescentar na minha e na tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer habitação nessa noite. Mas eu te pergunto, como que está a sua casa? Como que está a sua casa? Está pronta? Foram 4 quinta-feira, 4, te direcionando a colocar a sua casa em ordem. E o Espírito Santo está te perguntando: se eu descer agora, eu encontro essa casa limpa? Se eu descer agora, essa casa vai estar adornada? Levita Thaís, vem adorar o Senhor. Se eu descer agora, você vai entregar o seu melhor para mim? É a pergunta de Deus. Eu não sei se tem no nosso meio, mas eu quero chamar a primeira alma para o Senhor. A primeira alma que escutou essa palavra e falar assim: ah, agora, Pamela, eu estou entendendo, eu preciso colocar minha casa em ordem. A primeira alma que entendeu que precisa mudar a vida, porque viver do jeito que está vivendo não está dando certo. Não está dando certo. Deus, Ele não te trouxe aqui em vão. Deus te trouxe aqui e está liberando uma palavra do altar. Coloca a sua casa em ordem. Mas eu sei que você não tem força para isso, mas eu sou a tua força. Socorro bem presente no momento da angústia. É noite de colocarmos a nossa casa em ordem. É noite daquele que está fraco procura força, porque o Espírito Santo de Deus tem poder para isso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Eu quero deixar aberto aqui, ó, aquele que se encontra fraco, para colocar a casa em ordem. Você não está vindo, escuta bem o que eu estou te dizendo. Você não está vindo aqui aceitar Jesus, não. Você está vindo aqui fortalecer a tua casa. Eu quero te convidar a vir até aqui à frente. Eu vou pedir para os pastores fazer essa oração de fortalecimento sobre a igreja. Pode vir, não tenha vergonha, pode vir. Você não está vindo aceitar Jesus, você está vindo ser fortalecido. Pois não adianta e falar mal lá fora: ai, mas eu não tenho força, eu não consigo. Deus está te dando a oportunidade de você ter força neste momento. Deus está te dando a oportunidade de recarregar as tuas forças, para a sua casa entrar na ordem novamente. Pode vir aqui na frente, o pastor vai orar por você. Uma oração de renovo, uma oração para que o Espírito possa entrar na tua casa e fazer morada. Chega de viver numa confusão, chega de viver na bagunça, chega de viver uma vida de qualquer maneira. O Espírito Santo vai pousar na tua casa hoje. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus.